isso. Olá amigo, olá amiga que acompanha a TV Informe. Estamos ao vivo aqui no nosso Facebook para dar a sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau, devidamente homologados pelas convenções partidárias, para que esses tenham oportunidade de expor suas ideias e mostrar suas propostas para a cidade. Nessa quinta-feira, 24 de setembro, vamos entrevistar Jairo dos Santos, candidato do PRTB, partido que realizou sua convenção no dia 14 de setembro. Estamos aqui seguindo todos os protocolos por conta do coronavírus, com distanciamento, mas sem máscara para não prejudicar o som. E assim que acabar essa conversa, tanto eu quanto o candidato já as colocamos novamente. Será uma entrevista entre 35 e 40 minutos sobre conceitos, ideias e propostas, sempre tendo como eixo central o plano de governo, mas também assuntos pertinentes à política. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, estaremos recebendo as mensagens de vocês, mas não vamos interagir com elas, ficando a critério do candidato, se ele entender assim, analisá-las e respondê-las. Mas pedimos a você que nos acompanha para que curta e compartilhe, para que mais e mais pessoas possam receber essa mensagem. Candidato, obrigado pela sua presença. Administrar uma cidade é uma tarefa complexa, que exige muito, ainda mais uma cidade como Blumenau e ainda mais pós-pandemia. Quais são as suas qualificações para ser prefeito de Blumenau? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os senhores. As qualificações são 20 anos de preparo na vida pública, 20 anos na gestão pública. Eu iniciei a minha vida com 11 anos como estagiário lá na Prefeitura Velha ainda, e depois, fruto de vários concursos públicos que prestei, em todos, praticamente todos eu fui aprovado. Entrei na administração pública, municipal, estadual e da União, onde sempre que lá cheguei fui galgado ao cargo de chefia, onde isso é puramente gestão pública. Vamos lá, candidato. Ainda falando de política, o senhor protagonizou e está protagonizando uma disputa com todo o respeito que merece as pessoas envolvidas, um tanto bizarra pelo PTB de Blumenau. O PTB é o partido do ex-deputado Roberto Jefferson, que talvez seja o corrupto mais assumido do país. O grande mérito dele foi ter denunciado seus pares, mas ele foi pego em flagrante e ele admitiu a corrupção. A filha dele está presa, candidata a vice-prefeita no Rio, foi presa recentemente. Roberto Jefferson já esteve com Fernando Henrique Cardoso, com Lula, com a Dilma, com Temer e agora está com Bolsonaro. O senhor concorda? Por que tanta necessidade de pegar essa aliança com o PTB? E o senhor concorda com que a política desenvolvida por esse partido, a política desenvolvida pelo Roberto Jefferson? Não é uma questão de concordância com o que o Roberto Jefferson desenvolve. A grande maioria dos políticos mais antigos estão ou estiveram atrelados a algum partido político e dificilmente algum partido não passou pela questão da corrupção. Tanto é que a Lava Jato veio aí e provou isso, não sou eu falando, são os dados, né? Então, a nossa disputa aqui se resume num único fato. O PRTB não tem os 5 representantes no Congresso Nacional. É o que a lei exige, que você tenha no mínimo 5 representantes no Congresso Nacional para que seja obrigado a participar de debates, seja na TV ou no rádio. Eu espero que, e a gente tem que contar com isso, que a TV e o rádio não sejam tão democráticos como você está sendo de convidar os 12 candidatos. Se eles tiverem uma brecha de não ser obrigado a convidar alguém, eles não vão convidar. E eu não posso contar com a sorte de que eles vão nos convidar, né? Então, nós fizemos um acordo com o com o PTB, aqui em Blumenau, assinado, foto registrada, tudo mais, na data de 5 de agosto. O PTB, naquela ocasião, não tinha sequer documentação em condições de colocá-los para a eleição. O PTB não teria candidatura em Blumenau. Por eu já ter advogado para partido, eu sei como funciona a documentação. Eu fiz a documentação do PTB, coloquei em condições diante desse documento assinado. E em cima da hora eles resolveram ir para outro lado, por motivos de escolhas que eu nem julgo que sejam deles mesmo. Tem pessoas ali inocentes, não tenho nada contra eles, os candidatos a vereador em especial, nada contra.
E nós fizemos valer o nosso direito, que era de fazer valer o que estava assinado. Eu cumpro até aquilo que acordo, aquilo que falo. Se tiver assinado, então, não tem nem chance de voltar atrás. Só fizemos valer o que estava assinado. Candidato, seu plano de governo para Blumenau já está pronto? Quais são as pessoas que estão contigo nessa elaboração? O senhor buscou especialistas nas áreas? Podia detalhar para o eleitor quem é que está com o senhor nessa empreitada? Então, o nosso plano de governo, até por uma questão legal, ele tem que estar pronto, né? Porque hoje é a data, hoje não, amanhã, é a data limite para o registro das candidaturas, e quando o candidato a prefeito vai registrar a candidatura, ele é obrigado a registrar junto o plano de governo. Ele demonstra uma espinha dorsal, digamos, uma regra geral, e que depois os membros da equipe vão construindo, elaborando ele por completo. O nosso está pronto, obviamente, foi colocado lá, cada palavra que foi escrita foi pensada. Eu tenho especialistas não só de Blumenau, não só de Santa Catarina, mas também de outros estados, pessoas que confiam no nosso trabalho, entendem que eu tenho condições de ser gestor de uma cidade, haja visto tudo que já tenho demonstrado ao longo desses 20 anos. E então nós fizemos um projeto muito bem elaborado, e ao longo da conversa aqui você vai perceber que, em que pese o partido ser pequeno, nós temos aí uma grande liderança, que é o General Mourão, do qual eu fui a Brasília algumas vezes, gravamos lá, inclusive, o que virá pela frente nos programas eleitorais, e também tivemos alguma ideia de gestão, né, que será replicada certamente o modelo de gestão do governo federal. O que eles fazem com transparência, mas transparência de verdade, não é de eu falar aqui em transparência e você procurar lá no site e não encontrar nada. Transparência de verdade. Esse é um modelo de gestão. E obviamente que no decorrer aqui da nossa entrevista, as perguntas que você for fazendo, eu vou comprovando que estamos preparados para ser o gestor da cidade. Vamos lá. Jairo dos Santos, eleito prefeito, qual é a prioridade das prioridades? Sentando na cadeira de prefeito, o senhor vai dizer assim, não, isso aqui eu tenho que atacar primeiro. Eu não vou esperar sentar na cadeira de prefeito, Alexandre. Por quê? Quando eu sentar lá, eu tenho que ter algumas decisões já tomadas. Então, uma decisão peculiar, como eu entendo da gestão pública, entendo da Prefeitura de Blumenau, de dentro para fora, eu percebi pelos cargos que passei, dos quais em todos eles eu fui premiado, né, a nível estadual. Então, nós vamos diminuir a máquina pública. E isso não é promessa. Eu estou dizendo aquilo que eu conheço da máquina. Eu sei onde estão as condições, onde estão os gargalos da administração pública, e diminuição da máquina pública é diminuição de secretaria, diminuição de cargo comissionado, de diretor e gerente principalmente. Sei o número de quantos diretores tem, de quantos gerentes tem, de quantas secretarias tem, o quanto nós diminuímos. Essa diminuição de 10 secretarias, digamos, ela vai gerar uma economia de 35 milhões na nossa gestão. Então aqui nós já começamos a falar de números, e esse número é concreto. John, só explica para nós, de onde é que o senhor tirou esse 35 milhões? Porque servidor público, o senhor não pode, o senhor já atuou, o senhor não pode mexer em servidor público, o senhor pode mexer em cargo comissionado. Exato, exatamente dos cargos comissionados, porque faça uma conta, um secretário ganha, o salário do secretário é R$ 11.040, é R$ 11.040 vezes 52 e não 48, 48 são 4 anos, mas eles recebem 13º dos 4 anos, então isso vai dar 52. Faça esse cálculo, 52 vezes 11.054, vai chegar no número. Faça o cálculo na mesma proporção, diminuindo o número de diretores que ganham 8.370, 8.400, 8.400 vezes o mesmo número. Na proporção dá um outro resultado. O número de gerentes na proporção dá o mesmo resultado. Isso dá 35 milhões somente nesse critério na nossa gestão. Quantos cargos comissionados você pretende diminuir? Nós temos a proporção de 35%, vai dar 35% mais ou menos. Nós temos aí 82 diretores, com 41 diretores nós conseguimos tocar a cidade. Candidato, aproveitando que estamos nessa área da máquina pública, o que o senhor pode acenar para o servidor público de Blumenau? Como é que vai ser a sua relação? O servidor público sempre tem uma relação conflituosa com quem está no poder, o servidor entende que mereça ser melhor valorizado, tem a questão financeira, mas tem a questão também de condições de trabalho e de direitos adquiridos que às vezes ficam pelo caminho. Como é que o senhor pretende lidar com o servidor público, que é aguerrido, que cobra bastante e vira e mexe, promove paralisações? Exato. Os servidores públicos, normalmente, quando promovem essas paralisações, eles estão no direito deles
legal, muitas vezes provocado pelo próprio executivo. De que forma? Se nós pegar esse número que eu acabei de falar, de 35 milhões, nós estamos tendo esse dinheiro em caixa para poder, inclusive, investir no servidor de carreira. O servidor de carreira realmente não tem como tirar, não tem como mexer. Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos, o público de casa não sabe como acontece lá dentro, mas nós temos, por exemplo, curso de qualificação para a ascensão profissional do servidor público, começa na letra A e vai até a letra H, digamos, ele vai subindo ali 3% ao ano no salário, desde que ele preencha uma carga horária de cursos. Porém, esses cursos, eles teriam que ser, na minha concepção, eles teriam que ser afim com a categoria, com o servidor público. Mas, pasmem, senhores, vocês podem não acreditar, mas eu estou falando uma realidade. É curso de cabeleireiro, de manicure, de pedicure para gente que vai atender público. O servidor público não vai pintar a unha de ninguém, essa é uma realidade. Então, assim, a primeira coisa, tira esses cursos que são pagos pelo município e reverte uma qualificação de verdade pelo próprio servidor público. Nós temos servidor público de carreira que sai do município de Blumenau, como já tivemos lá na Boate Kiss, naquele evento lá onde morreram muitas pessoas vítimas do fogo, foi servidor público de Blumenau que foi lá trabalhar com aquelas pessoas. Então, o cidadão ele é qualificado para ir trabalhar num outro município e ele não é qualificado para treinar os seus pares? Ele não é qualificado para estimular os outros servidores? Por exemplo, nós temos psicólogo, psiquiatra, enfim, nós temos no município uma demanda muito grande de atestados, onde a pessoa é da síndrome de burnout até, enfim, várias situações que são de estresse de trabalho. Aonde que esses cursos aí que eu acabei de falar, eles entram para tentar diminuir esse número de pessoas com atestado médico por esses fatores? Eles não entram, né? Esses cursos não vão aliviar em nada. Isso é uma mera ilusão, apenas para fazer o servidor público ganhar mais. Quando preenche esses requisitos, nós podemos pegar parte dos 35 milhões e não fazer como é feito até hoje, sem crítica a qualquer governo. Cada um atua da forma que quer quando está lá na cadeira. Eu não vou atuar através de decreto. Decreto para privilegiar a categoria, isso é ilusório. Porque quando o servidor público chega lá no final da carreira, hoje, eu vou dar um exemplo. O servidor recebe R$2.000 e tem uma gratificação de R$1.500 por, vamos lá, qualidade, o que eu vou falar é fato concreto aqui, qualidade no atendimento ao público, mas ele atende o público. Ele não tem que receber esse tipo de gratificação, porque isso é obrigação. O servidor público, quando entra na carreira, ele vai atender o público. Agora, se eu não receber, eu não atendo bem. Não, é uma obrigação. Legal isso. Então, tire esses 1.500, por exemplo, de gratificação que o gestor público deu através de decreto e coloca no salário. Porque quando ele for para a aposentadoria, ele não vai receber os 1.500, porque é decreto. Então, vamos investir para que quando ele se aposentar, ele leve o valor da gratificação para a aposentadoria. Candidato, o que é possível ser feito dentro dos limites da Prefeitura para a retomada econômica? Lembrando que o poder público também está com uma queda de arrecadação brutal e um aumento de despesa por conta do combate ao coronavírus. Todo mundo fala que essa é uma grande necessidade pós-pandemia, que se busque essa retomada, a geração de empregos, mas é uma ação que a Prefeitura é um tanto limitada. O que o senhor pretende fazer? É limitado entre aspas, né? O prefeito tem que ser um entusiasta, não um coveiro. Pode ter certeza, a pandemia até hoje não teve cura, não foi anunciado cura, então vamos trabalhar com uma situação que janeiro está logo aí, né? Eu imagino que, obviamente, o prefeito que vai sentar na cadeira lá seja eu. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que estimular, eu tenho que ser um agregador, eu tenho que trazer os empresários e empreendedores para o nosso lado. O que nós fizemos já foi comprovado agora. Eu fiz a petição durante o período da pandemia para a reabertura do comércio, junto com os comerciantes. E lá, com alguns, eu me comprometi. Nós tínhamos no nosso time ali algumas pessoas que poderiam ser o vice, e nós trouxemos o vice-prefeito exatamente o empreendedor, exatamente do comércio. Alguém que entende. Eu não entendo de empreendedorismo. Eu não fui empreendedor na minha vida. Eu sou advogado, tenho meu escritório de advocacia e fui servidor público. Então, é uma área onde a gente não pode sair por aí vendendo um sonho que não vai realizar. Agora, o elo fundamental entre os empreendedores, entre os comerciantes e o poder público será o nosso vice-prefeito, o Binho, que tem todo o conhecimento. Agora, a capacidade de gestão, da onde que nós temos que tirar? Nós temos que trazer o empreendedor para o nosso lado e, obviamente, nós temos que estimular, né? Eu sou um entusiasta, eu sou um otimista, um obstinado. Eu acredito que o que nós fizermos em conjunto,
nós vamos agregar valor à nossa cidade, nós vamos abrir vagas de emprego. Hoje nós temos mais de 20 mil desempregados, com uma retração no ano que vem de promessa de 20%. Então, obviamente que o número de desempregados, em tese, vai aumentar. É muito grande para uma cidade igual a Blumenau, é uma outra cidade, uma pequena cidade dentro de Blumenau de desempregados. Temos que fomentar, temos que colocar esses verbos de ação à frente das nossas ações, para que os empresários sejam nossos parceiros, trazer eles para dentro da prefeitura, nós sair da prefeitura e lá construir possibilidades com eles. Mas tudo isso que eu estou falando, aparenta, né, ou pode ser muito vago. Não, vamos para a prática. Podemos trabalhar com incentivo fiscal. Hoje, por exemplo, vou dar um número concreto, 200 milhões é de ISS. 200 milhões é arrecadação de ISS, que é competência, é imposto exclusivo do município, ISS e IPTU. Então, nós podemos trabalhar com uma fatia do ISS ajudando esses empreendedores. Temos uma série de projetos que, com certeza, nós vamos precisar muito da vontade deles e eles podem contar com toda a vontade do município e condições que o município dará para nós trabalhar em parceria e gerar emprego, gerar renda e gerar divisas para a nossa cidade. Candidato, a pobreza é uma realidade no país inteiro e chegou com força aqui em Santa Catarina e Blumenau. A gente percebe ela muito claramente, não precisa andar muito fora do centro. Na região central mesmo a gente vê cada migrantes, pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados ali pedindo esmola, vendendo uma coisinha. Recentemente teve uma tragédia aí no coração da cidade, 2 pessoas morreram, que se revelou aí praticamente 30 pessoas aí morando numa condição de indigência no centro da cidade, ou seja, é uma realidade que não dá mais para esconder. O que o senhor pretende fazer para tentar minimizar os impactos da pobreza decorrente da situação econômica do país? Essa situação eu conheço extremamente bem. No ano 2005 até 2008 eu era o responsável em Blumenau exatamente por essa área. Eu trabalhava com a população de Barra na Rua, porque são situações diferentes. E Blumenau tem uma lei que trata e que cuida exclusivamente desse público. Na nossa gestão, lá, nós fizemos mais de 5 mil abordagens, e todas elas encaminhadas. Temos que separar, porque tem várias nuances dessa pobreza aí no meio. Alguns são pobres de fato, outros que estão ali no meio são verdadeiros malandros, e eu não tenho que fazer aqui... não tenho que ter o cuidado com as palavras, tem gente que é malandro no meio. Tem indivíduo ali que se aproveita da bondade do blumenauense, de contribuir e tudo mais. Tem aqueles que realmente querem um emprego, e nós vamos trabalhar para isso, acabei de falar aqui no caso dos empreendedores. Tem outras pessoas que sequer têm discernimento do que estão fazendo na rua. O ébrio habitual, ele não tem discernimento sobre o que ele faz na rua. Nós temos que tomar as rédeas da situação, nós temos que pensar por eles, porque eles não têm condições de pensar sozinhos. A assistência social aqui em Blumenau tem contrato com Clínica Dillon, Cagerê, Credec, Serene, uma infinidade, e que está pagando por vagas para colocar essas pessoas para o tratamento. Então, pessoas para o tratamento, o malandro ser tratado como malandro e a pessoa que quer emprego, quer gerar renda, quer produzir aqui em Blumenau, ela terá todo o nosso apoio. E, inclusive, nós vamos trabalhar junto com os empresários para gerar emprego exatamente para essas pessoas. Temos um outro fator aqui, que nós temos, você não perguntou, mas eu já alinho aqui, digamos, no assunto, nós temos aí os venezuelanos chegando aqui em Blumenau, enfim, quem estiver ilegal vai ser tratado como ilegal, pode ter certeza, porque nós não podemos estar tirando do nosso povo aqui de Blumenau para dar para quem esteja ilegal na nossa cidade, no nosso país, né? Então isso é uma questão até de defesa da nossa gente. O que é condição? O que o senhor entende por ilegal? Uma pessoa vir de um outro país para cá, como é que o senhor tem? O que o senhor considera ilegal? Ilegal é aquele que entrou de forma ilegal. Se eu entrar nos Estados Unidos lá, não tiver passaporte, não reunir as condições, eles vão me deportar, certo? A mesma coisa, o Brasil também tem essa política pública, só que o Brasil é uma mãe, né? Aceita todo mundo. Blumenau não vai ser bem assim, porque nós não podemos ter 20 mil desempregados e ainda ter que estar cuidando de pessoas que estão de forma ilegal, que não têm documento, que não têm condições de ter documentos, que vão estar à margem da sociedade, porque eles não têm condições de ser absorvidos pelo mercado de trabalho. A política pública não pode atender, porque assim a assistência social também não pode atender quem não preenche os requisitos, quem não tem documento, enfim, porque o servidor lá da ponta ele estaria cometendo uma ilegalidade.
e ao contrário de deixar de atender aquele que tem todo o direito. Quando nós deixamos de atender aquele que tem todo o direito, preenche todos os requisitos, aí o servidor público está cometendo prevaricação, que aí é crime. Então nós temos que cuidar, são várias as nuances, nós poderíamos conversar mais de 1 hora, porque é um tema que eu trabalhei por 4 anos nessa situação, em tese tem que dominar. Entendi. Candidato, a questão das filas de crianças para entrar em centros de educação infantil. É um problema crônico, é um problema que tende a aumentar por conta da migração de famílias que estão na rede privada para a rede pública, com essa crise toda. Se fala aí entre 1.700, 2.700, número então que tende a aumentar. Qual é a sua proposta para minimizar esse problema histórico em Blumenau, que sempre é falado em ano eleitoral, mas pouco se resolve? Pouco se resolve porque começam falando um número que não é verdade. O número oficial passa de 4.000. Não sei o que estou dizendo. Está lá no portal da prefeitura. É simples, é só pegar. A outra situação, gerar vaga em creche de 4 horas é uma forma de iludir o cidadão e dizer que criou vaga. Não deixou de criar a vaga de creche. Mas eu quero saber quem é a mãe que trabalha apenas 4 horas por dia. Inviabiliza a vida profissional da família, porque a família não tem... Eu não conheço emprego hoje aqui em Blumenau que a pessoa vai lá, trabalha 4 horas e agora eu posso sair para tirar a criança da creche, enfim. Nós temos que criar vagas em período integral e eu gosto sempre de trabalhar dando nome ao pai de cada criança. Nós vamos trabalhar aqui, a ideia é pagando as vagas nas creches privadas. Só que essa não é uma ideia minha, de gestor que passou aqui, de ninguém. Esse é uma lei que foi criada pelo Fábio Fiedler, quando vereador. Então, assim, qualquer um que sentar aqui e falar dessa situação, eu imagino que eu seja o primeiro, estou dando o nome do pai da criança, que foi o Fábio Fiedler, não tenho relação nenhuma com ele, mas para dizer que nós não estamos inovando. Essa é uma situação que nós estamos colocando no devido lugar, que não tem outra forma. Se eu estou falando que tem que desinchar a máquina pública, não posso falar em criar agora 100 crianças, mais ou menos, por cada centro de educação infantil, nós falar em criar mais 40 creches. Heresia, não ia sair, não adianta eu prometer uma situação dessa, tem que ter responsabilidade, dizer que vai construir mais 40 creches e as equipes para trabalhar. 8.500 servidores hoje, chega facilmente a 10.000 servidores públicos, né? Então, se nós temos que desinchar, nós temos que comprar as vagas, e o recurso tem, trabalhar com parceria, principalmente com o governo federal, bem alinhado com o governo federal, para garantir as vagas na creche e em período integral e com qualidade. Candidato, com relação à área de saúde pública, qual é a sua proposta para minimizar o problema de quem busca um atendimento de um médico de alguma especialidade, para agilizar a questão dos exames, exame de sangue, exame de raio-x, que busca um remédio mais complexo? O atendimento básico, ele é um atendimento bem feito, mas o problema começa quando há essa necessidade de um atendimento de alta complexidade. Alexandre, todos os números estão dentro do CISREG, que é o sistema aqui que regula a questão da saúde, principalmente para os exames de alta complexidade, enfim. Então, nós temos que conhecer esses números a fundo. O que acontece nessa questão? Colocamos, e já está registrado, obviamente, no nosso plano de governo, a questão da telemedicina. Isso é um avanço, é tecnologia, não tem mais como pensar a saúde onde o médico tenha que ter uma sala num bairro para atender 5, 6 pessoas, enquanto o outro bairro não tem médico, tem 40 lá aguardando uma fila. Então, a questão da telemedicina, eu tenho um contrato de confidencialidade que eu fiz quando falei que poderia ser um candidato a prefeito, com uma empresa, onde eles vão disponibilizar de forma gratuita, por 2 anos, um aparelho onde nós podemos colocar na mão do agente de saúde, porque é exame não invasivo, então não precisa necessariamente ser feito por médico, pode ser feito pelo técnico de enfermagem, que onde, pela pupila do olho, esse aparelho, ele detecta 12 doenças. Uma das doenças vou citar mais de uma, diabetes, glaucoma, são doenças corriqueiras. Nós temos que trabalhar principalmente na prevenção. Por quê? Não adianta a gente deixar a pessoa chegar praticamente no fundo do poço, a grosso modo, e depois querer levar lá para a fila do hospital e fazer ele aguardar 6 meses para um exame, para depois depender da AIH lá, que aí começa a ter essas distorções. A AIH é autorização de internação hospitalar, né? Então,
começa a ter essa distorção de pensamento entre município e Estado. Uma hora o Estado autoriza e aí ele autoriza e fica devendo, joga a dívida para cima do município. Nós temos que cortar, serrar essas arestas que existem para depois nós conseguir encaminhar essas pessoas para o campo da medicina adequado, mas é telemedicina e prevenção. Só para eu entender, uma empresa privada vai vir a Blumenau e vai fazer esse serviço 2 anos de graça? 2 anos de graça. Eu tenho o contrato assinado, não da telemedicina, estou dizendo desse aparelho, onde a gente pode entregar na mão do agente de saúde, o agente de saúde faz esse exame e o resultado ele sai pronto, em minutos. Mas o que essa empresa ganharia para ela fazer de graça esses 2 anos aí? Começa aqui a minha capacidade, a minha comprovação de capacidade de gestão. Eu conheço pessoas pelo Brasil afora. Eu conheço empresas. Mas o que o senhor vai dar em troca para essa empresa? Eu não preciso dar nada, Alexandre. Nós temos que lembrar sempre de participar. O que eu chamo PPP, todo mundo conhece, parceria público-privada. Eu denominei de PP ao quadrado, para não ficar PPP novamente. Então, parceria público-público e parceria público-privada. Essa seria do público-privado. Convenhamos, uma empresa ela vem aqui e durante 2 anos ela demonstra, Blumenau passa a ser o seu cartão de visita, digamos, demonstra que aquilo funciona perfeitamente. Blumenau ganhou com isso. A empresa, obviamente, depois provavelmente vai querer vender, né? Não para Blumenau, para os outros municípios. Obviamente que eles vão ganhar muito com isso. Isso é uma inovação. Agora, Blumenau vai ganhar isso através de contrato, por 2 anos não vamos pagar. E com isso, nós vamos trabalhar na prevenção, vamos eliminar fila, principalmente desses atendimentos que eu te falei. São 13 procedimentos que ele contempla, mas eu, de cabeça aqui, lembro de glaucoma e diabetes especificamente. Candidato, um dos grandes problemas, aí o senhor chegou a tocar nesse assunto, é o atendimento nos pronto-socorros. É o Santo Antônio. Não são hospitais públicos, não são hospitais municipais, o Vale do Itajaí é a única região de Santa Catarina que não tem um hospital regional público. O que o senhor pretende fazer de forma concreta para desafogar esse atendimento nessas unidades? Lembrando que muita gente acaba indo parar lá e podia ser absorvido pelo atendimento na rede pública, mas não é porque faltam algumas coisas. Não é um problema que se resolve do dia para a noite, também não vai se resolver numa única gestão. Quem sentar aqui e disser que vai resolver esse problema, não é um problema de 100 anos que será resolvido agora em 4 anos, mas nós podemos dar um pontapé muito importante. A FURB é uma instituição mista. Os servidores da FURB, por exemplo, são pagos pelo município. Para você que está em casa conseguir entender, os servidores são pagos pelo município. De alguma forma, ela tem que gerar uma contrapartida. A prefeitura paga o servidor da FURB? O servidor da FURB não sai da folha do município? Não, estou lhe perguntando. Não sai, ele está contemplado de uma forma mista, ele está contemplado ali. Tanto é que aquele que me disser que não, eu quero saber de onde que ele recebe a aposentadoria. Então, o professor da FURB, por exemplo, ele entra no SBLU. Sim, a aposentadoria sim. Exato. Porque ele contribui para o SBLU. Isso, ele contribui para o SBLU, que é o Instituto de Seguridade dos Servidores Públicos de Blumenau. Sim. Né? Então, assim, a FURB tem que dar uma contrapartida, não só nessa área da saúde. Eu acho que em todas as áreas onde os nossos estudantes recebem a bolsa, alguma bolsa de estudo, mas enfim, falando especificamente da questão da saúde, né? Para desafogar. Eu acho que o hospital da FURB, ele está subutilizado. Ele contempla lá, pode ser utilizado. Os nossos 2 AGs podem ser ampliados para atender e para desafogar. O AG lá da Itopal Central e o AG lá da Vera, da José Reuter lá. Então eles podem ser ampliados. Não falo nem na situação de horário, porque teria que ser feito um estudo, e isso é estudo de gestão, para ver se há necessidade de ficar aberto 24 horas. Pode ser que o número não seja especificamente de maior atendimento do Hospital Santa Isabel e Santo Antônio no período da madrugada. O problema é que ele absorve toda a nossa região, toda Blumenau e ainda as cidades próximas aqui da nossa região. Então, ampliação dos 2 AGs e utilização do Hospital da FURB. Candidato, estamos aí com 30 minutos da nossa conversa, então estamos encaminhando para o final. Mobilidade urbana. O senhor tem alguma obra, alguma iniciativa, alguma coisa que o senhor pensa em fazer para tentar minimizar esse problema no trânsito de Blumenau? Temos. Veja bem, nós temos que trabalhar o modal de transporte como um todo.
uma situação que eu não posso esquecer de falar. Eu quero rever esse contrato aí da empresa de ônibus. Nós já vamos chegar lá, mas nós vamos rever, e se tiver alguma ilegalidade, quem me conhece, quem me acompanha na gestão pública sabe que está falado aqui, está gravado. Se tiver alguma irregularidade, nós vamos rescindir esse contrato, vamos reverter essas multas aí que o município tem que estar pagando para essa Blue Mob. Vão ter que reverter e vão ter que pagar para o município ainda, se tiver irregularidade. A minha intuição, como gestor público há mais de 20 anos, me diz que algo pode não estar certo. Enfim, nós temos que trabalhar no modal por completo. Nós temos aí um número informal, mas foi um número que nós fizemos no levantamento, mais de 5 mil pessoas que são adeptas da bike e que manifestam algum desejo de trabalhar e voltar de bicicleta. Óbvio que eu não vou abrir aqui toda a nossa caixa de ferramenta, de projetos, digamos assim, porque nós vamos ter bastante tempo, espero que sejamos convidados para todos os debates. Mas se nós temos 5 mil pessoas que gostariam de utilizar a bicicleta, nós temos que estimular, dar condições, né? Não podemos imaginar que o indivíduo tem vontade e o município acabe cerrando essa vontade dele. Então, transporte público de qualidade. Volta aqui na questão do contrato. O nosso transporte público não é crítica a governo nenhum. É uma crítica pessoal do que eu estou falando do transporte público de Blumenau. Não tem qualidade. Essa é a realidade. E não é só para criticar, é porque é uma realidade. Então, assim, o valor da passagem que o cidadão paga e ainda vai dormir programando o dia de amanhã, quando acorda não tem ônibus, muitas vezes para ele sai mais barato ele andar de transporte por aplicativo. Nós temos que fazer esses transportes se comunicarem, temos um projeto para os transportes com aplicativos, para bikes, para bicicletas e para o transporte público de Blumenau. Esse projeto caminhando junto, né, todos eles, nós vamos melhorar muito a questão da mobilidade e da qualidade do atendimento do transporte público para as pessoas. A questão especificamente de mobilidade. Eu vou dar um exemplo prático, nós não temos muito tempo aqui, então eu vou dar um exemplo prático. E a cidade toda necessita de obras de mobilidade. Quem vem para Itopava Norte e vai para a região norte, ele pega ali o binário da Rua Paris, enfim, ele entra na Rua São Valentim. Da São Valentim ele acessa a 1º de janeiro para passar lá no trevo da Parada 1 para depois acessar a zona norte da cidade. Se nós apenas cruzar a rua, a São Valentim, direto para 30 de outubro e lá fizer apenas uma saída, um acesso de saída já em frente à Uniaselv, nós tiramos todo aquele trânsito que fica parado no trevo da Parada 1, nos horários de pico, que agora é horário de pico, antes era só 18 horas, agora é praticamente todo horário. Então assim, só para dar um exemplo do que nós pensamos, nós vimos a cidade macro, nós vimos a cidade de cima, então quem conhece aquela região sabe disso. Nós temos que dar uma atenção especial para a região norte, então nós temos que criar uma outra via que não seja mais a margem esquerda e a Pedro Zimmermann, e que é possível, nós temos áreas ali ainda passíveis de fazer isso. Depois de ocupar é uma outra história, Alexandre, para desapropriação é muito dinheiro, muito difícil. Isso é só da região norte. Nós temos as possibilidades, estudo no Garcia, estudo na Velha, mas como o tempo aqui é exíguo. Candidato, nós estamos aí batendo 34 minutos, então nos encaminhando para o final. Eu queria voltar um pouco à política. O senhor já foi filiado, foi candidato pelo PSTU, que é a extrema esquerda. O senhor já foi do DEM, já foi do PSDB, agora o senhor está no PRDB do vice-presidente Mourão. Me parece bastante grande, o senhor vai para um lado, para o outro. Como é que o eleitor vai dizer assim, pô, mas quem é o Jairo? Como é que ele consegue ir de um lado para o outro assim em tanto tempo de política? Exato, é porque é muito tempo de política. A questão do PSTU, quem tem menos de 38 anos, possivelmente nem sabe o que nós estamos falando aqui. Quem tem mais de 38 e imagina que dá para criticar essa situação, eu volto com a pergunta, e o que você fazia na época? Você que tem mais de 38 anos. Por quê? Nessa época, o governo aqui em Blumenau era do PT. O Décio Lima foi reeleito com 62% dos votos, o dobro dos 3 concorrentes, mais que o dobro dos 3 concorrentes, 62%. O Lula, naquela época, tinha 83% de aprovação no governo. Até hoje ninguém teve isso. Então tudo se encaminhava para aquilo que aconteceu logo à frente, que todo mundo conhece.
Só tinha um partido que aceitava o meu discurso naquela época, que era bater nessas condições. Naquela época era o politicamente correto, era uma anarquia enorme, que vocês, os mais jovens, não têm noção e os mais velhos sabem do que eu estou falando. E eu era um jovem entusiasta como agora, né? Obstinado como agora. Mas, infelizmente, você chegava no partido e quando falava o que queria, o que pensava, eles diziam, aqui não tem vaga, e aqui não tem vaga. E o PSTU, naquela ocasião, era o único partido, porque lá era assim, era PSDB e PT, mais ou menos isso. O Fernando Henrique estava deixando o governo para o Lula, enfim, aquela história toda. Então, a nossa briga, o que hoje o pessoal diz assim, sou contra a esquerda. Gente, é tranquilo. Hoje, embarcar na onda e dizer que é contra a esquerda, todo mundo está dizendo. Eu quero ver se naquela época, com 83% de aprovação do governo federal, 62% de aprovação do governo municipal, e eu era o único aqui nessa cidade, e agora nós vamos falar aqui de uma situação muito importante, não existe programa gravado, não era assim que acontecia, isso faz muito tempo, eu era muito jovem, mas o primeiro cidadão nessa cidade que falou em COAF foi eu. E você é daquela época, você está aqui e vai lembrar, obviamente. Porque eu falava, o COAF é o que fiscaliza as atividades financeiras. É o que vai para dentro do sistema rastrear o dinheiro da corrupção. Eu fui o primeiro a falar isso lá nos meus 20 anos. E o que aconteceu? Aquilo tinha fundamento. Então eu sempre estive na bandeira onde a gente tinha fundamento, onde a gente podia construir alguma coisa para o futuro. Naquele momento foi isso mesmo. Estive lá no PSTU, fiz história lá. Fui o candidato mais votado no estado todo. Inclusive mais do que os candidatos a prefeito daquela época. Mas o meu discurso, ninguém vai encontrar nada gravado. Eu tenho a fita gravada, né? Ninguém vai encontrar nada gravado que eu não estivesse falando de combate à corrupção, do COAF. Eu não defendi essas bandeiras aí que deixaram o nosso país nessa destruição que estamos hoje. Depois fui pro DEM por uma situação de legenda. Agora eu tinha condições, imaginava que tinha condições de ser eleito. O DEM de lá não era o DEM do Rodrigo Maia e do Alcolumbre de hoje. Também lá, nós estamos falando, sei lá, 15 anos atrás. Depois o PSDB. O PSDB, nessa época, era o antônimo do PT. Todo mundo lembra, agora nós já estamos falando de uma situação mais recente, era Dilma e Lula para um lado, Alckmin, Serra e o Aécio para o outro. Eu tinha que escolher um lado. E mesmo que não estivesse no PSDB, quem não estava coligado para um lado, lá para a esquerda, estava coligado para o outro lado aqui, que se dizia de direita. E que no final também todo mundo percebeu que não tinha nada a ver. Veio a Lava Jato aí, provou que era tudo misturado. Infelizmente, eu não me envergonho porque eu coloco minha cara para bater. Eu venho aqui e falo a realidade. Eu não escondo a verdade de ninguém. E todo mundo me conhece, minha vida é um livro aberto. Então, se me disser se eu tenho orgulho de estar ali na Rua 7 balançando bandeira para o Aécio Neves, claro que eu não tenho. Mas em algum momento eu estive lutando também contra o Brasil, que não estava dando certo. Agora sim, para encerrar, candidato, nós estamos com 37 minutos mais ou menos. Por esses 4 partidos, o senhor foi candidato a vereador. Tentou quatro empreitadas e não deu. Para ser vereador, que o número de votos é infinitamente menor que ser prefeito. Não deu para vereador 4 vezes. Qual é a sua expectativa agora concorrendo a prefeito de Blumenau? Alexandre, eu contratei um estudo porque eu não conseguia acreditar como é que eu perdia voto para candidato a vereador, que é uma vergonha. Eu fui numa rua, tivemos uma reunião, na última eleição, por exemplo, e lá no final da reunião, um cidadão lá do Bom Retiro, ele vai lembrar disso, ele levantou a mão e disse: o senhor vai pavimentar a nossa rua? Primeiro, aquela rua dificilmente tem condições de pavimentação por uma questão de logística, de geologia. E eu disse não, porque eu sou candidato a vereador, quem pavimenta é prefeito. Eles só faltaram me jogar pedra lá. E foi um outro candidato que foi eleito, que é uma vergonha para o município, e eu perdi voto para ele. E eu saí daquela eleição indignado, que eu digo, não é possível, eu tenho trabalho, eu tenho 20 anos de serviço prestado. Eu fui condecorado pela Assembleia Legislativa por 3 anos consecutivos como melhor gestor. Fui o melhor gestor do presídio, não sou eu dizendo, foi reconhecimento. O presídio, que é uma sociedade à parte, uma sociedade organizada, muito diferente da nossa aqui, que onde lá se promete e cumpre. E não era possível. Então eu contratei um estudo, né? Eu fiz a faculdade de Ciência Política na Univale e eu voltei lá num professor meu, lá daquela época, que ele falou algumas coisas que eu lembrava. E eu disse: professor, eu vou para a eleição, tenho uma grande expectativa e não acontece. Ele disse: você jamais será eleito vereador, porque vereador é uma eleição proporcional, você está se jogando numa vala comum, onde o eleitor não vai parar para analisar 200 candidatos. Nessa agora um pouco pior, vai chegar a 400.
Ele disse, agora, se você for a prefeito, todos os teus projetos, tudo que você faz é de executivo, você sempre esteve na gestão. Era uma situação que eu percebia também, mas eu imaginava assim, poxa, o pessoal bate muito nessa tecla, tem que ser vereador antes. Depois eu me convenci que não tem nada a ver uma situação com a outra. Uma eleição é de fiscalização, a outra é de execução, uma é horizontal. Igual eu falei, eu estou competindo com 12 agora. Certamente as pessoas tendo conhecimento do nosso plano de governo, dos nossos projetos, não tenho dúvida que nós seremos avaliados na mesma proporção de igualdade como qualquer outro, seja o tamanho que for. Candidato Jair dos Santos, candidato pelo PRTB a prefeito de Blumenau, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau, boa sorte nessa empreitada. E assim encerramos a série de entrevistas com os 12 candidatos a prefeito. Fomos o primeiro veículo de imprensa a fazer ao vivo essas entrevistas, perguntando sobre política, perguntando sobre propostas de governo, com o mesmo tempo, o mesmo modelo das perguntas, para que você, eleitor, tenha o discernimento para escolher quem é o melhor candidato para ser prefeito de Blumenau. Todas as entrevistas, inclusive a do Jair dos Santos, que está encerrando agora, estão no nosso site, estão nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, e você pode acessá-las quantas vezes quiser para tirar suas dúvidas. Esse é o nosso trabalho como jornalista e como jornalismo cidadão, é criar as condições para que você, eleitor, de forma soberana, identifique os candidatos, identifique aquele que você acha que tem mais condições de governar a nossa cidade. Obrigado pelo carinho da audiência, com muito orgulho encerramos essa série de entrevistas e vamos fazer uma cobertura muito em cima das eleições em Blumenau. Um grande abraço, até a próxima!